Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos no nosso 12º estudo aqui da série Conhecendo a Boa Nova, no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo da obra que foi psicografada, pelo médium Chico Xavier, ditada pelo espírito de Humberto de Campos, que tanto nos esclarece sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, nos trazendo os bastidores da história, do mestre, da trajetória que o Cristo teve com seus apóstolos, com seus companheiros de jornada, com os seus amigos. E hoje, meus amigos e minhas amigas, nós vamos conversar sobre o capítulo 12, que se intitula Amor e Renúncia. Antes de começarmos, faço aquele pedido, deixe seus comentários, as suas dúvidas, as reflexões, pois o nosso próximo encontro já nos encontraremos na live para tirar as dúvidas, para debater esses 3 últimos capítulos que foi possível conversarmos ao longo dessas 3 semanas de estudo e que com certeza vai ser uma troca muito importante, muito boa, para fortalecermos a nossa amizade também, afinal de contas, para isso que também serve o nosso estudo, São encontros de almas. Então vamos ao nosso estudo, que hoje nós vamos realmente nos aprofundar sobre essa temática do amor e da renúncia. E nesse capítulo, o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer uma lição muito valiosa sobre a compreensão da vontade de Deus, sobre o entendimento e a necessidade da obediência a Deus e sobre o entendimento do desprendimento, porque nós ainda estamos caminhando para aprender a amar. Ainda não sabemos, nós ainda estamos num caminho para atingirmos esse nível de consciência do amor. Por enquanto, ainda nos apegamos, ainda estamos naquela posse do outro. Quando achamos que amamos, estamos na verdade desenvolvendo um afeto, um carinho, um cuidado, mas o amor verdadeiro são poucos nessa condição em que nos encontramos que sabem. É tanto que quando sabem, são conhecidos mundo afora, como por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Franco, tantos nomes que temos aí para representar esse conhecimento e esse desprendimento. Porque, de fato, minhas amigas e meus amigos, esse capítulo nos ensina sobre amor e renúncia, como o título sugere. E, na verdade, o espírito de Humberto de Campos se dedica a trazer a verdadeira noção de fraternidade. Porque nesse início de capítulo, ele começa com um diálogo. Na verdade, o capítulo todo se estende com o diálogo entre Jesus e Simão Pedro. E nesse diálogo, Jesus esclarece a Simão Pedro sobre uma importante lição que foi feita ali nas bodas de Canaã. As bodas de Canaã foi uma festa de noivado. E aí é importante a gente contextualizar, antes de começarmos, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa festa de noivado, que aconteceu um fenômeno muito conhecido, em que Jesus transformou a água em vinho. Então, o primeiro momento do capítulo já é uma dúvida que Simão Pedro tira com Jesus. E aí ele pergunta ali a Jesus, e é interessante porque o espírito de Humberto de Campos fala, Simão ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração. E inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclarece. Então, o mestre percebe a dúvida de Simão. Jesus muito sensitivo, muito, na verdade, muito sensível mesmo, muito perceptivo também, notou a dúvida do apóstolo e chega com o apóstolo para conversar. Então Simão Pedro vai e pergunta a Jesus: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? É interessante porque Simão Pedro pergunta isso de uma forma muito natural, assim, perguntando: Senhor, tu transformaste água em vinho, isso não vai
levar as pessoas ali para um caminho de gula, para um caminho de embriaguez, afinal de contas, né, vinho ali uma bebida alcoólica. E aí é importante, antes da gente contextualizar e trazer de fato esse diálogo, o vinho para as bodas, né, representava ali, como até hoje em dia representa, representava um símbolo da duração da festa. As festas não são, nessa época a gente tem que contextualizar, não eram festas de casamento como hoje em dia, um dia ou uma noite, né, como no geral é. As festas de casamento duravam 7 dias. Em alguns povos tradicionais até hoje duram assim, até hoje se estendem assim para uma semana. Então são 7 dias que nessas bodas deve haver fartura, deve haver alimento e bebida para todos os convidados, porque afinal de contas eram povos que vinham de todos os cantos. Então, nessas bodas de Canaã, a festa estava ali durando mais ou menos o seu 3º ou 4º dia, e já estava acabando a bebida, né? Acabando o vinho que unia todos, em que povos de outras aldeias, de outras cidades vizinhas ali estavam chegando ainda, e se chegassem ali sem a bebida, né, seria uma vergonha. E inclusive se tinha uma noção de que o casamento não iria perdurar, não iria durar, né? Aquela união não iria vingar caso não houvesse fartura na sua comemoração, nas suas bodas. Então, ali a gente tem que entender esse contexto. Só que aí Jesus vai e devolve a pergunta para Simão com aquela retórica que nós já conhecemos pela obra de Humberto de Campos, que traz esses detalhes das conversas que Jesus tinha com seus apóstolos. E aí ele pergunta assim para Simão: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Fazendo Simão entender que ali, aquela festa que Jesus ajudou a acontecer, né? Que Jesus, na verdade, depois a gente vai entender o que significa tanto para a doutrina quanto para o próprio entendimento do mestre ali, que ele explica a Simão Pedro o que significa, que na verdade era um símbolo de amizade, é um presente, né, para que a festa continuasse, para que a comemoração perdurasse, para que aquilo fizesse valer as bodas. E aí na doutrina a gente tem uma explicação importante antes de entrarmos de fato no diálogo que se estabelece durante o capítulo. Primeiro a gente vai fazer uma contextualização do próprio evangelho. Lá em João a gente tem sobre as bodas de Canaã, que fala assim: todo homem põe primeiro o bom vinho e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Porque, de fato, quando Jesus, quem faz esse pedido para transformar a água em vinho, foi Maria, a mãe de Jesus. Porque Maria conhecia, sabia das possibilidades do mestre. É interessante porque essa é uma das únicas manifestações que Jesus fez que não beneficiou diretamente uma pessoa, por exemplo, como uma cura, a cura de uma lepra, vai lá e dá aquela saúde, devolve aquela saúde, aquela vigorosidade para a pessoa. E, na verdade, o que Jesus fez ali? Ele transformou a água em vinho, a pedido de Maria, porque Maria sabia que Jesus tinha essa capacidade e que aquilo iria ajudar a continuar aquela comemoração das bodas. E aí, muito sensível, Jesus olhou para Maria e falou: já é um momento, né, para verificar se aquilo ali poderia acontecer. E foi um momento em que Jesus beneficiou, na verdade, muitos outros, né, em prol da amizade, em prol daquela união continuar e poder ser comemorada. Afinal de contas, a Boa Nova, ela traz alegrias, né? Então, por que não continuar uma alegria que já tinha ali sido iniciada através do casamento? Então, é interessante porque essa questão do vinho inferior era comum nas festas. As primeiras bebidas ali serem as bebidas melhores que se tinha. E aí depois as outras bebidas mais inferiores, porque já estava todo mundo, né, mais ou menos legal, então já poderiam servir o vinho inferior. Só que no caso de Jesus, ele transforma a água em vinho para o melhor vinho. E aí as bodas de Canaã continuou a festa, né, com o melhor vinho, ou seja, com ainda
com a melhor qualidade que se podia oferecer daquela alegria naquele momento. Então, a gente consegue entender já uma dos significados ali das bodas de Canaã, que é, de fato, a comemoração, a alegria de uma união. E lá na Gênesis nós temos também uma explicação da doutrina, né, que nos esclarece ali no item 47 do capítulo 13, a gente tem a seguinte informação sobre a transformação, sobre essa manifestação mediúnica física, né? Uma manifestação, uma transformação física de um elemento. E um elemento tão simples que é a água, né? Nós utilizamos a água na doutrina, no nossa prática de atividades do centro espírita, por exemplo, a gente faz a água magnetizada, ou como é chamado em alguns locais ainda, a água fluidificada. Por que a gente não chama mais de água fluidificada? Porque a água já é um fluido em si. Então, o que acontece, na verdade, é a magnetização dessa água. Por isso que a gente costuma chamar de água magnetizada, porque ela passa por uma transformação, incluindo ali os elementos espirituais salutares que vão promover saúde física, saúde emocional, tudo que a pessoa precisa naquele momento. Tem pessoas até que relatam que sentem um gostinho diferente, né, como se fosse um gosto de remédio, naturalmente, porque muitas vezes é o que o nosso corpo físico precisa, e ali naquele momento ele recebe através daquela água magnetizada. Mas aqui na Gênese, Kardec reúne algumas explicações sobre esse momento da transformação da água em vinho. Então nós temos aqui essa seguinte explicação, que ele fala assim: se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica, que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudando as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo vinho unicamente o sabor, houvera conservado sua coloração, o que não deixaria de ser notado. O que aqui está dizendo? Que poderia sim ser explicado por uma ação fluídica, né? A manifestação, a transformação da água em vinho é entendida como um milagre, mas nós vamos ver assim que, de uma forma geral também, a doutrina espírita nos esclarece que, na verdade, é um símbolo, né? É uma representação da ideia que Jesus traz ali para a convivência, né? Para a convivência até salutar entre os amigos, entre os colegas ali que estavam comemorando um casamento. E é interessante porque aqui o Kardec tenta explicar assim, sim, poderia ser uma ação fluídica, né, um magnetismo, mas a água não mantém a sua coloração transparente, ela se transforma realmente em vinho. É visível aquela mudança física do aspecto da água. Então, né, se mudasse só o sabor, poderia ali ser, como ele falou, né, um magnetismo, uma transformação do sabor. Mas não, é uma transformação física, é uma transformação de elementos. E aí ele fala, mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes dos ensinos de Jesus, que todavia apresentam com caráter de fato ocorridos, ou seja, o que dá a entender é que, de fato, essa transformação da água em vinho foi um ensinamento que Jesus trouxe aos seus para explicar alguma situação, como ele utilizava das parábolas como uma alegoria, né? E no livro, também do espírito de Humberto de Campos, Crônicas do Além-Túmulo, o espírito nos conta, né, nos diz o seguinte: não é propriamente um milagre que caracterizou essas ações práticas do Senhor. Todos os seus atos são resultados do seu imenso poder espiritual. Todas as obras a que os evangelistas se referem são profundamente verdadeiras. Embora nós tenhamos aí na história evangélica, né, lida mesmo nos escritos bíblicos, por exemplo, os milagres, nós temos que entender os milagres de uma forma muito racional, né? Que o milagre, na verdade, é um ensinamento. Muitas vezes, Jesus ensina através das ações. Por exemplo, quando ele cura o cego de Jericó.
a cegueira que aquele cego tinha poderia sim ser física e ele curou aquilo ali, mas o nosso entendimento para essa cura deve ser a cura espiritual, a cura moral, de às vezes não enxergarmos na nossa frente a situação, a verdadeira forma de sair daquela situação. E a gente muitas vezes se comporta como cego de Jericó, de não ver ali a ajuda ao entorno e precisar clamar essa ajuda para que a gente possa sair daquela situação de um limbo que nós nos embotamos, nós nos fechamos, e a nossa cegueira muitas vezes é moral. Então, o entendimento que temos que ter de todas as situações que Jesus conseguiu trazer ali esses ensinamentos, muitas vezes através de parábolas, como era a praxe, né, do mestre, mas também muitas vezes como formas de ações, né, como a transformação da água em vinho, como as curas em que ele realizava a nações inteiras, né, as curas da alma, que tanto nos servem de aprendizado. Tudo isso é para a gente entender, como o espírito de Humberto de Campos fala lá nas Crônicas do Além-Túmulo, que são atos resultantes do seu poder espiritual. Imaginem, a envergadura moral de Jesus na terra era capaz de transformar os corações a distâncias, a quilômetros de distâncias. Então, realmente, para que a gente consiga entender e apreender essa grandiosa informação e essa necessidade também de contextualizarmos. Dito isso, vamos voltar então ao capítulo em que continuando, né, o diálogo de Jesus com Simão, o mestre explica a Simão Pedro o que significa então essa transformação da água em vinho ali nas bodas de Caná. E ele diz assim: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Olha a importância aqui dessa fala de Jesus a Simão Pedro. Ele está explicando sobre a amizade, sobre o afeto, sobre o entrelaçamento de almas, né? Os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E aqui ele deixa antever que qualquer ato de renúncia, né, se feito com amor, se realizado ali na sua fervendo o coração, ardendo o coração, como Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, por mais doloroso que possa parecer, não vai nos trazer sofrimento. Porque, na verdade, o sofrimento ele é uma condição humana, uma condição material, uma necessidade do espírito ainda de depurar ali suas imperfeições. Mas a dor, não. A dor, o adoecimento, ele é opcional, porque nós aprendemos, com o sofrer, nós aprendemos que é amor provacional. Muitas vezes nós fazemos a escolha de sofrer, porque nós sabemos, na nossa bagagem espiritual, o nosso espírito reconhece as necessidades que tem de depurar ali todas as imperfeições. E, naquele momento, ele escolhe sofrer, mas ele não escolhe adoecer. Muitas vezes o adoecimento ele é um percalço, ele é uma turbulência, um momento ali em que, né, nós desviamos um pouco daquele foco e nós nos voltamos a sucumbir àquele sofrimento, né, ao adoecimento de fato. Mas a transformação da nossa realidade depende da gente. Então, muitas vezes é através do sofrimento que eu percebo, que eu descubro uma capacidade que eu tenho, que às vezes eu nem sabia que tinha. Então, quando ele fala aqui, né, da necessidade, do desejo que ele tinha de selar a existência do reino de Deus nos corações, ele já estava dizendo ali que era um momento de alegria, que era um momento de uma boa nova. Afinal de contas, a boa nova traz boas notícias, né? Então faz todo sentido, porque Jesus era um espírito perfeito, dotado de alegria, e ele não tinha ali a vivência da dor como nós conhecíamos. Ele, tanto que até o Calvário, ele foi capaz de pedir que Deus nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, ali naquele momento do Calvário, nós podemos entender como o maior exemplo que Jesus nos trouxe, né?
para vivenciarmos o nosso sofrimento. Jesus sofreu as chagas, ele foi crucificado, ele sangrou, ele foi apedrejado, ele foi furado, ele tomou vinagre. Inclusive aqui no capítulo a gente tem uma conversa também que ele profeticamente fala, né? O vinho de Caná pode um dia se transformar no vinagre da amargura. E aí olha só que informação importante, né? Jesus entendia ali que aquele momento era um momento de alegria. Então ele contribuiu com essa alegria. Porque a Boa Nova também é para isso. E ele nos faz entender, só nesse pequeno diálogo, que a cura, né, muitas vezes, ela é fornecida pelo amor, pela alegria, né? A forma de convivermos com os nossos, né, com os nossos companheiros de jornada, com a nossa família, com os nossos amigos de trabalho, são escolhas que nós fazemos. É o amor provacional. E muitas vezes nós escolhemos passar pelo sofrimento e vamos por um caminho de dor, que ali, nesse caminho de dor, que é um desvio, nos faz entender que estamos ali caminhando por um caminho talvez um pouco errado, né? Por um caminho que é tortuoso. Sofrer ou não, né? A vivência da dor pode muitas vezes depender das nossas escolhas. Porque, afinal de contas, o livre-arbítrio, ele não diz respeito apenas ao eu fazer uma escolha. Ele diz respeito a eu ter uma responsabilidade e um compromisso com a escolha que eu assumo. Então, se eu escolho um caminho reto, um caminho em que eu estou plantando o bem, em que eu pratico o máximo que eu posso, dentro das minhas limitações, pelo menos um pouco, da caridade, das virtudes que eu posso desenvolver, eu vou ter e vou colher frutos do bem, frutos da caridade, frutos que vão me trazer ali ensinamentos. Agora, se eu faço o contrário, se eu falo mal do meu amigo, se eu escolho ali por um caminho tortuoso, muitas vezes fazendo mal para mim mesmo, né? Não só para o outro, que já é triste também, mas às vezes eu faço mal pior para mim mesmo, eu vou colher o quê? A matemática é muito simples, eu vou colher frutos também de sofrimento, de dor, de angústia, de ansiedade. Então, Jesus ali nesse primeiro momento já fala sobre essa necessidade de conservarmos os afetos da alma, de conservarmos os nossos amigos, a nossa família, quem caminha com a gente, né? Em seguida, ele continua explicando, porque é como se Simão Pedro ali estivesse estranhando um pouco essas advertências do mestre. E aí ele continua explicando, né? Ele continua falando ali para Simão Pedro. Ele fala assim, que saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Olha que aspecto importante que Jesus nos traz sobre a amizade, né? Às vezes a gente vê o amigo como uma pessoa ali que a gente pode contar, e tudo bem, a gente pode, a gente deve, mas a gente não deve conservar essa amizade apenas para aquele objetivo de desabafo, de desopilar e pronto, vou lá chegar, descarrego tudo que eu tenho para descarregar em cima do meu amigo e ele que lute ali para lidar com esses meus conteúdos, quando na verdade não. Os nossos amigos, né, como Jesus explica aqui, a afeição que nós temos que ter, e aí a gente está falando de relações afeto, amizades na família, amizades fora da família, em todos os espaços em que nos encontramos, né? Eles devem ser conservados, né? Ou seja, o nosso coração tem que ser uma sala iluminada para acolhimento, para que eles se sintam tranquilos e ditosos. Ou seja, muitas vezes eu recebo um amigo no meu coração e eu preciso fazer desse meu coração uma morada para ele, né? Então a gente precisa fazer essa troca. Nós precisamos conservar amizades que nós queremos ter ali um fruto, que nós queremos desenvolver de fato esse afeto de uma forma muito mais real, né? E aí ele continua falando, tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem e nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E o que isso quer dizer, meus amigos? Que nós possamos trabalhar pela felicidade dos nossos, de quem caminha com a gente.
que muitas vezes essa felicidade se traduz na nossa própria felicidade. A vivência da alegria de um amigo, por exemplo, apoiar um amigo em um projeto, apoiar um amigo em um trabalho novo, em uma escolha, muitas vezes se traduz em uma manifestação de carinho, de afeto e também de amor, né? Porque, de fato, às vezes o que a pessoa precisa é de apoio. E nós somos rede de apoio uns dos outros. Se a gente não se apoia, como é que a gente vai esperar que alguém apoie a gente? Né? Então a gente precisa expandir esse afeto para o outro e pelo menos olhar assim, poxa, eu tô aqui, se você precisar eu tô aqui, se você cair eu vou te aparar, né? Como a gente diz aqui em Manaus. Então esses júbilos novos são as alegrias que podem vir, né? Mas também estar preparados para reconhecer as derrotas, para também acolher essas derrotas nos corações. E aí ele fala, né, que esses pesares, a tristeza, o desânimo, contaminam essa fonte do bem, afastando a simpatia que de fato poderiam viver, mas servem também de ensinamento, porque muitas vezes é na dor, é no sofrimento, que a gente vê realmente quem está do nosso lado, né? Então, através do sofrimento, a gente também reconhece os nossos amigos. Mas as melhores horas que podemos aproveitar são as horas de alegria, as horas de júbilo, que é possível reconhecer e ser grato também por aquele momento em que estamos passando ali. Então, esse é um importante ensinamento ali que Jesus traz a Simão Pedro. E aí, Simão Pedro continua com essas dúvidas, né? Como se ainda tivesse ali essa estranheza nessas advertências que o mestre o trazia naquele momento. E aí ele pergunta assim, e como devemos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando não nos retribuam ou quando nos retribuam com ingratidão? O que a gente deve fazer nesse caso em que os amigos não são amigos, né? Em que eles se traduzem ali com ingratidão. E aí Jesus coloca nele um olhar lúcido, né? Entendendo, compreendendo aquela dúvida de Simão Pedro. E aí ele fala para Simão, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Olha que informação importante. O amor verdadeiro e sincero não espera recompensas. Então, eu não posso oferecer algo com a barganha, né, com aquela negociação que eu preciso de algo em troca, de me devolver algo em troca. E ele continua, ele fala assim, a renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. E aí ele fala para Simão Pedro uma informação importantíssima sobre essa compreensão de um amigo. Ele fala assim, a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. E aqui ele já está nos explicando, meus amigos, que o nosso caminho para vivenciarmos as nossas amizades é sempre de compreensão do outro. Porque se nós esperamos algo do outro, o que a gente está fazendo nesse movimento? A gente está colocando a expectativa que a gente tem sobre as ações do outro. E aí eu pergunto, a gente pode controlar o outro? A gente pode controlar as emoções, as próprias ações do outro? Não. Eu não tenho como controlar o que vai refletir ali no outro, a minha ação. Eu não tenho como domar ou dominar o sentimento do outro. Eu tenho como transformar a minha realidade com relação ao outro. Então, se eu não espero nada em troca, tudo que vier vai me surpreender. Agora, se eu deposito todas as minhas expectativas e esperanças ali naquele sujeito, né, naquele outro, naquele espírito, naquele coração amigo, se o outro não faz o que eu espero, eu vou me decepcionar. E eu ainda vou ser capaz de falar, não, mas fulano me decepcionou. Nossa, eu não gostei do que ele fez pra mim. Olha o que ele me fez fazer. Ou seja, eu coloco a culpa, a responsabilidade do que eu mesma criei no outro. Eu projeto, né? Eu transformo ali pro outro. Não, isso é tudo dele.
eu terceirizo a responsabilidade. Quando, na verdade, nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. E nós precisamos nos apropriar da responsabilidade também dos sentimentos em que podemos sim nutrir no outro. Isso a gente chama de responsabilidade afetiva, né? Lógico que Jesus ali está explicando de uma forma muito simples para Simão Pedro, para que ele entendesse exatamente esse sentimento de amor verdadeiro, que a gente não precisa esperar do outro. Porque o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas, nunca vai negociar ou barganhar uma resposta, uma recompensa. Então a renúncia, nesse sentido, é sentido que a gente podia dizer assim, o sentido central desse capítulo é que de fato a renúncia é o ponto de apoio como um ato de dar a essência à vida, ou seja, a renúncia é o caminho para vivenciar o amor. Eu aprendendo a renunciar, aprendendo a abrir mão das minhas próprias imperfeições, do que me segura para conviver com o outro, é um caminho para vivenciar o afeto, para vivenciar o amor que eu posso nutrir com o outro. E aí a gente precisa entender o que é essa renúncia, porque a renúncia aqui, como ele está dizendo aqui no capítulo, né, nessa leitura, a renúncia não é procurar a dor e o sofrimento. A renúncia não é o sacrifício que não é agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é renunciar às nossas imperfeições, ao que nos impede de caminharmos, ao que não é saudável, salutar para a implantação do reino dos céus nos nossos corações, para edificarmos o reino dos céus nos nossos corações. Então, o sacrifício mais agradável a Deus não envolve dor, não envolve sofrimento. O sacrifício mais agradável a Deus envolve reforma íntima. Envolve uma escolha consciente de que a gente quer se transformar em alguém melhor. E a gente faz essas escolhas todos os dias. Muitas vezes a gente faz essa escolha no primeiro momento do dia, quando a gente acorda. Porque a gente escolhe acordar, a gente escolhe levantar, escovar os dentes, ir trabalhar, ir para a faculdade, e fazer as nossas atividades diárias. Tudo na vida são escolhas. Todas as nossas ações são escolhas que nós fazemos. E aí é interessante porque todas essas escolhas são compromissos com a nossa responsabilidade mesmo do livre-arbítrio, com as consequências que essas escolhas vão nos trazer. O que a gente está escolhendo todo dia? Será que a gente está escolhendo o caminho do amor? Será que a gente está escolhendo um caminho de renúncia? Né? Um caminho de reforma íntima? Um caminho que a gente vai sim transformar, ficar longe daquele ego que nos impede de ser feliz? Será que a gente está fazendo essa escolha? Né? Porque a renúncia verdadeira, né, ela ensina que a gente precisa trabalhar não só pela nossa felicidade, mas pela felicidade de quem caminha com a gente. O que Jesus faz transformando a água em vinho é um símbolo de alegria com quem convive com ele ali, com quem está ali, comemorando uma união, um casamento, mesmo que ele saiba, e ele fala aqui, né, profeticamente ele pondera, o vinho de Canaã pode um dia se transformar no vinagre da amargura, mas mesmo assim sentirei júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar o amor do Todo-Poderoso. Ele reconhece que esse vinho pode um dia se transformar no vinagre, que é o que dão a ele no Calvário, ali na cruz, quando Jesus já está ali crucificado, ele querendo matar sua sede, sentindo dor física, ainda é colocado ali um vinagre naquele momento para que ele sofresse mais ainda. Então, ele continua ali conversando com Simão Pedro, e algum tempo ali, como o espírito de Humberto de Campos, ele fala assim: Simão Pedro, ante essa argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipava as suas últimas dúvidas enquanto a noite se apoderava no ambiente. E aí, muito tempo ainda não decorrera depois dessa conversa, e o mestre, nos seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus nos seus corações, acima dos pais, das mães, dos irmãos, não podiam ser os seus discípulos. O que isso significa?
pela própria primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, Deus vem primeiro de tudo. E ali, Jesus estava explicando que o amor a Deus, ele deve ser soberano. Amar a Deus é o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse próximo são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas que a gente convive, os nossos inimigos também. Então, o amor a Deus, ele é soberano, ele é supremo. E aí ele fala que se não pudessem amar acima de tudo, eles não poderiam ser seus discípulos, né? E aí Pedro vai e vai perguntar ali para Jesus, continua ali conversando com Jesus, e ele traz essa dúvida, né? Mestre, então como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações? Simão Pedro tinha ali uma determinação em conhecer, entender a doutrina que o mestre pregava, para que ele pudesse também praticar. E ali, Jesus entende essa dúvida de Simão Pedro, acolhe, né? Sem deixar, inclusive, transparecer nenhuma surpresa, porque Jesus sentia, né? Sabia dessas dúvidas que assolavam o coração dos seus discípulos, mas ele só podia trabalhar isso se viessem ao verbo, se viessem à tona, porque o que ficava não dito era da consciência de cada um. E aí Jesus tinha o entendimento de que a consciência é de cada um, não posso interferir, mas quando isso vinha para o verbo, né, quando isso vinha para a fala, Jesus, lógico, esclarecia. E aí ele vai e responde para Simão Pedro sobre essa questão. Ele fala assim: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida, que são os laços que muitas vezes fazemos no nosso momento de planejamento reencarnatório. Então ele fala assim: antes exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita, como diz o mandamento maior, né? E aí ele pergunta, ele tem aquela retórica que a gente já conhece, que ele fala assim: não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume no coração? E ele diz como quem está devolvendo essa pergunta com uma informação valiosa. Ele fala assim: tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Para Jesus, a responsabilidade que ele tinha com seus discípulos, ele tratava seus discípulos como irmãos de jornada, como amigos. Quando ele se sentia amargurado, quando ele se sentia triste, ele se reunia com 2 ou 3 deles, né, para orar, para vigiar, e ele contava com a amizade deles. Ele transformava essa amizade em um alicerce para que ele continuasse a sua jornada e para que eles também se apoiassem uns nos outros, né? E aí ele consegue ali explicar para Simão Pedro que a amizade, ela é super importante, mas o amor a Deus é muito mais valioso, porque é o que sustenta as verdadeiras relações na Terra. Então, o mestre nos deixou em seus ensinos perceber que os homens, né, que não estivessem decididos de fato a implantar esse reino de Deus, sendo um caminho para a reforma íntima, né, nos corações, não estariam dispostos, de fato, a serem seus discípulos, né? Não estariam dispostos a serem seus seguidores. Essa passagem a gente encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, né? Se a gente quiser contextualizar de uma forma mais direta. E aí ele continua explicando o que é esse reino dos céus. Aí ele fala assim para Simão Pedro: o reino do céu no coração deve ser tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Qual é o objetivo da reencarnação, minha gente? Não é a reforma íntima? Não é a edificação interior? É isso. O reino dos céus é a gente caminhar para ter Deus no nosso coração. Se a gente está implementando um reino, é porque a gente está preparando a nossa casa. O que é um reino? Tem ali, né, as suas belas paisagens, tem ali uma segurança,
oferece ali uma confiança de que podemos ali sermos quem nós somos. E é isso, a reforma íntima, ela é um lugar do nosso espírito em se transformar, em ser melhor. E é isso que é o reino dos céus nos nossos corações. A família, ele continua, a família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Nossa família, nós nos comprometemos inclusive com eles, muitas vezes para repararmos, né, algumas situações ali que no passado o nosso espírito com certeza conhece. E aí ele pergunta assim de Pedro: já pensaste no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, mas são raros os que sabem privar-se. E o que isso significa? Significa que muitas vezes a nossa maior dificuldade é exatamente o de privar-se, o de abrir mão das nossas imperfeições. Porque o orgulho, ele fala muito mais alto. É muito mais fácil eu responder, eu reagir a uma situação do que eu me calar, do que eu me silenciar, não é? É muito mais acessível a gente se animalizar em uma briga do que a gente se espiritualizar. Porque numa briga você não pensa, não, então eu vou aqui ficar calado. Não, você já quer, né, romper com aquela situação e aquilo é muito animalesco. Não é à toa, o nosso caráter a nossa característica ainda é de imperfeição. A gente ainda está num caminho de aprender a silenciar. De quem sabe um dia, né, numa discussão, eu escolher ali ficar calada e entender que aquilo é melhor, né? Aquilo é mais seguro. Por enquanto a gente ainda não sabe se privar. Então, ele continua falando para Simão Pedro: na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E aí, esse desprendimento é uma das lições importantíssimas para que a gente entenda o que é o amor e a renúncia. Né? Ele fala assim: essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. E aqui, meus amigos, ele está nos explicando sobre as escolhas das provas e das expiações. Porque muitas vezes nós escolhemos tudo que nós vivenciamos, o próprio desprendimento, a necessidade de nos desprendermos dos bens materiais e também das nossas paixões morais, são escolhas que o Espírito faz. E para ele vivenciar essas escolhas, a maior escola é a família. A maior escola é o convívio diário. Muitas vezes nós passamos por situações até no trabalho que nos convidam à edificação interior. Quantos de nós já não tivemos ali uma situação desagradável no trabalho que nos ensinou tanto? Eu mesma já passei por uma situação em que me serviu de um grande aprendizado que ampliou tanto a minha consciência para um nível pessoal, que foi um objeto de estudo, de pesquisa. Eu desenvolvi uma pesquisa no mestrado por conta de uma situação desagradável que eu vivenciei, que me fez despertar um olhar para a saúde do trabalho. Então, de fato, isso é uma forma que a vida, né, que Deus encontra de uma forma muito providencial de nos ensinar, de falar assim: olha aqui, tu tá vendo essa dificuldade que tu estás passando? Tudo isso é combustível para a tua alma, para que tu consigas viver, para que tu consigas transformar toda a tua capacidade em potência. E aí ele continua falando ali para Simão Pedro, já quase no final do seu diálogo, trazendo ali muitas reflexões a Simão Pedro. Ele fala assim: como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Olha que simbólico. Ele explica que o silêncio, muitas vezes, faz parte, o silêncio é divino, né? Porque é no silêncio que Deus se manifesta.
Eu já acho que eu já comentei com vocês antes que recentemente eu descobri que o silêncio, né, a pausa, faz parte também do som, da música. E a gente não dá muita importância, às vezes, né, para aquele silêncio, para aquele espaço. Numa discussão, muitas vezes, a gente não aproveita a oportunidade que temos de fato, transformar aquela realidade a partir do que a gente está convivendo ali com o outro, que é um momento oportuno, sempre oportuno. Né? E aí ele continua: entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios, ou seja, entendendo a providência divina. A renúncia que nós temos que fazer é com alegria, é entendermos que aquilo é o melhor para nós. Essa obediência à vontade de Deus não é uma obediência submissa, de eu abaixar a cabeça e aceitar a pancada de todo jeito. Não é assim. Deus não espera que nós tenhamos uma posição submissa à nossa vida. Nós precisamos, sim, obedecer, mas entender que essa obediência é ativa, que nós precisamos também fazer por onde, que muitas vezes nos calarmos diante de uma discussão fervorosa que pode se desdobrar em um desentendimento mais grave, é uma escolha consciente, é uma escolha de entendermos a nossa capacidade e entendermos também que o outro passa por situações que nós desconhecemos, que muitas vezes ficam ali na consciência do outro. Então, aqui, Jesus está explicando para Simão Pedro que a necessidade que temos, né, de implementar de fato o reino de Deus nos nossos corações é que o nosso coração precisa se edificar, precisa preparar esse terreno e construir essa preocupação esperando que o Espírito possa se desenvolver. Ou seja, a gente precisa fazer por onde. Na leitura que Leon Denis nos traz no livro Depois da Morte, esse espírito amigo nos ensina, né, nos diz que amar é sentir-se viver em todos e por todos nós. Ou seja, é consagrar-se ao sacrifício até a morte em benefício de uma causa maior ou de um ser. Amor é renúncia. Por isso que o próprio capítulo ele fala, o título é Amor e Renúncia, né? Mas para que possamos aprender a amar, nós precisamos renunciar. E aí, Leon Denis fala o seguinte: se quiserdes saber o que é amar, considerai os grandes vultos da humanidade, acima de todos o próprio Cristo, o amor encarnado, para quem o amor era total moral e toda a religião. Jesus pregava, vivenciava o amor. Jesus amava tanto que foi capaz de pedir que Deus nos perdoasse, porque não sabíamos o que fazíamos, ou seja, porque nós não conhecíamos, nós não sabemos amar. Então, o nosso caminho para desenvolvermos o nosso espírito em prol de uma reforma íntima, em prol de implementarmos de fato os conhecimentos que Jesus nos deixou, é um caminho único de amor consciencial, de entendermos, né, que quando Jesus nos convida a amar, inclusive a amar os nossos inimigos, né? Jesus fala: amai os vossos inimigos, conciliai com os seus adversários enquanto caminham com eles, né? Ele está dizendo ali que na verdade é um convite para nós renunciarmos às nossas próprias imperfeições, às nossas próprias os nossos impedimentos de convívio com aquele coração querido que nos ensina, né? E a gente, na escolha de amar o outro, a gente também escolhe não odiar, não monstrificar, não transformar os nossos adversários em monstros. A gente escolhe acolher e entender e respeitar a condição do outro. Muitas vezes eu sou o algoz para o outro. E aí eu não posso também me colocar numa posição de que eu sou superior, que eu devo perdoar o outro. Não, porque muitas vezes eu devo pedir perdão. Então a gente tem que reconhecer essas nossas imperfeições para que a gente possa caminhar talvez para uma trajetória de renúncia. Para que a gente consiga de fato aprender a amar. Porque saber amar é o que mais pode nos aproximar
de Deus. Afinal de contas, o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí no final do capítulo, esse capítulo que nos ensina tanto sobre a necessidade de aprender a amar, né? E nos esclarece que talvez nós não sabemos de fato amar, estamos ainda caminhando para isso. O espírito de Humberto de Campos nos traz uma reflexão importantíssima. Com as próprias palavras do espírito, ele fala assim: ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos. O reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos. A obediência que devemos ter à providência divina é acolher o que a vida nos oferece, é entender que se eu passo por um sofrimento, aquilo é necessário, aquilo é importante para o meu aprendizado. Muitas vezes a gente só sabe reclamar, a gente se concentra inclusive em reclamar, em sofrer e falar: nossa, olha que situação, poxa vida, olha aqui esse sofrimento, e coloca o sofrimento num patamar assim que ele não deveria estar. Quando na verdade, se eu consigo olhar aquela situação e falar: nossa, que importante situação agora para eu aprender. O que eu posso tirar desse desentendimento, dessa adversidade que eu estou passando? O que eu posso tirar de fruto de aprendizado? O que essa raiva que está me causando? O que essa angústia que está me trazendo? O que isso está me ensinando? O que isso está dizendo sobre mim? Porque é aí que a gente consegue entender os desígnios de Deus. É aí que a gente consegue entender a providência divina. E a providência divina, meus amigos, nunca falha. Nada é por acaso. Então, no final aqui do capítulo, o espírito de Humberto de Campos traz essa reflexão, né? Que Jesus ensina às criaturas, nessa hora suprema, que é a hora do Calvário, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. E aí ele fala assim: como o advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma no maravilhoso e profundo silêncio. Jesus se concentra em toda a Via Crucis em si mesmo. A meditação que Jesus faz no processo da Via Crucis é a conversa que ele tem na sua consciência com Deus. É entender que todos aqueles pequenos 3 anos que transformaram a humanidade foram suficientes ali para implementar no coração de muitos, né, tantas transformações que viriam para a humanidade. Jesus se concentra, se embota em silêncio como respeito à sua condição e que já sabia que ia acontecer. Como ele profeticamente já havia dito ali que o vinho de Caná poderia se transformar um dia na amargura, né, no vinagre da amargura. E é o que ele estava colhendo ali naquele momento. E sem proferir a mais leve acusação, caminha, humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, submisso. E ainda foi capaz de pedir que Deus nos perdoasse, porque não sabíamos o que fazíamos. O que é a imagem do Cristo na cruz, senão o maior significado de amor e renúncia? Simbolicamente, a cruz representa, de fato, a trajetória que o Mestre, né, culminou ali em se sacrificar, né, sacrificar sua própria vida. Mas ele renuncia, né? E aí aqui o espírito de Humberto de Campos diz: no momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor de Deus e revelando por essa a sua derradeira lição.
Esse capítulo, meus amigos e minhas amigas, nos ensina uma valiosa lição sobre como podemos colocar em prática o amor que Jesus nos trouxe. Jesus nos amou incondicionalmente, porque o amor não espera recompensas. Então, sem nenhum pedido de recompensa, Jesus só nos ensinou a amar. E é essa a lição que temos do capítulo de hoje, meus amigos e minhas amigas. Um capítulo que nos traz tantos aprendizados e que nos emociona, que de fato, só de imaginar as transformações que viriam ali na humanidade, depois daquele derradeiro momento em que Jesus trouxe no Calvário, em que ainda pediu perdão, né? Em que no terceiro dia, nós sabemos, né, pela história que está narrada nos escritos bíblicos, ressuscitou, ou seja, Jesus ainda vive nos nossos corações. A Páscoa, que representa a renovação, né? Para a nossa leitura mesmo espírita, a Páscoa, que é o dia em que Jesus ressuscitou, representa todas as oportunidades novas que temos na nossa vida de renovarmos, de depois de passarmos pelos nossos tantos calvários, pelas nossas tantas via crucis, de nos renovarmos, de nos reconstituirmos em nós mesmos. Então é isso, minhas amigas e meus amigos. Deixo meu beijo carinhoso no coração de vocês. Novamente faço aquele pedido, coloquem os comentários, as reflexões. Vamos nos aproximar para que possamos fazer essa troca excelente que é sempre em nossos estudos. Então, até a próxima. Um beijo carinhoso e fiquem com Deus.